Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos descobrir que um bom conselho pode mudar tudo. Êxodo capítulo 17. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: Passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali adiante de você, sobre a rocha de Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então vieram os amalequitas e atacaram Israel e Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: Escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: Escreva isto para a memória no livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira. E disse: Porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas, de geração em geração. Como é bom quando temos amigos que podem nos ajudar, nos sustentar, quando precisamos de apoio. Moisés, quando ficava com as mãos levantadas, o povo vencia. Quando abaixava as suas mãos, o povo perdia. O seu povo, ali liderado por Josué. E Arão e Hur, cada um de um lado, sustentou os seus braços no alto para que aquela vitória chegasse. E sabe o que eu vejo dia após dia, especialmente na juventude? Pessoas com os braços cansados, tentando segurar os braços umas das outras. O que eu quero dizer? Vidas com os mesmos traumas, as mesmas dores, as mesmas lutas, querendo sustentar umas às outras sem pedir ajuda. Moisés estava ao centro com os braços cansados, mas os seus amigos estavam inteiros. Precisamos buscar ajuda com aqueles que já passaram pela prova, com aqueles que já têm uma maturidade espiritual, uma experiência de vida, que possa carregar o nosso peso quando precisamos de ajuda. Quando aquela passagem no Novo Testamento do paralítico, os 4 amigos levam o paralítico para Jesus, os 4 amigos andavam.
Se fossem 4 paralíticos tentando levar outro paralítico, eles não chegariam a lugar nenhum. Mas precisamos buscar amigos e buscar conselhos naqueles que já passaram, já superaram a dor, já foram curados por Deus, já têm experiência para nos encher de esperança e até para segurar os nossos braços quando cansamos. Pense sobre isso. Não acabou ainda a importância do amigo. Capítulo 18. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este a havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito: fui peregrino em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto onde estava acampado junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou. Indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés, na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: o que é isso que você está fazendo? Por que fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isso é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer. Eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus. Leve as suas causas a Deus. Ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procurem entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles os ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isso, e essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também todo esse povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo o que ele lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo.
A causa grave trouxeram a Moisés, e a toda a causa simples eles mesmos julgavam. Então Moisés se despediu do seu sogro, e este voltou para sua terra. Como é bom termos amigos sábios. Eu sei que Jetro era sogro de Moisés, mas a palavra faz questão de mostrar a relação amorosa, respeitosa e cuidadosa que um tinha com o outro. Aqui, entre o verso 5 e o verso 10, mais ou menos, essa relação saudável fica clara. E aí o seu sogro e seu amigo lhe dão um conselho: divida para poder multiplicar. Se você dividir a responsabilidade, o peso ficará mais leve para você. Você poderá multiplicar as bênçãos, entende? Com um detalhe muito importante: com quem você vai dividir a responsabilidade. Hoje, muitas vezes, nós queremos simplesmente nos livrar da responsabilidade. E aí entregamos aquilo que era para a gente fazer nossa responsabilidade para qualquer pessoa, especialmente quando estamos falando da casa de Deus. Olha a orientação no verso 21. Procure homens capacitados, com experiência, com conhecimento, tementes a Deus, não só capazes, habilitados para a causa, mas que temem a Deus. Homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Homens e mulheres de caráter. Cuidado com as escolhas que você faz. Quando tiver pessoas assim, amigos assim, líderes assim, distribua as responsabilidades para que fique mais leve para todos e para que a verdade seja multiplicada. Podemos fazer isso na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, por onde formos. Saber que um conselho, um bom conselho, pode mudar tudo. Amém?